Bom, eu sou filho da guerra, meu pai era um soldado, um sargento da Força Expedicionária Brasileira que casou com uma mulher italiana de Pistoia e houve 58 casamentos, todo mundo trouxe a esposa para cá. Meu pai, pelo contrário, foi designado como guardião do cemitério, que depois virou um monumento após o trasladado dos mortos para o Rio de Janeiro, e praticamente viveu lá. Eu nasci lá em 59 e vivi a vida inteira lá e me criei na sombra daquele monumento lá de Pistoia. Então, por isso, quando meu pai faleceu, eu me dispus a dar continuidade à missão dele. Já tive esse privilégio de receber veteranos e levá-los na área onde eles lutaram, onde eles passaram por aqueles apertos da guerra, e foi uma experiência muito interessante porque eles não sabiam mais os lugares, mas eu os levava lá e eles assim soltavam os contos dos momentos cruéis da guerra, também dos momentos amenos que se davam com a população italiana. Os aliados, de forma geral, são conhecidos os americanos e os ingleses, e os brasileiros assim estavam incluídos na Quinta Armada, então faziam parte, digamos assim, dos americanos, e afinal das contas americanos somos, mas somos do sul da América do Sul. Mas a postura dos brasileiros diante do problema guerra foi diferente. Apesar de um primeiro momento de desorientamento dos brasileiros ao se deparar com os problemas do frio, dos combates, os brasileiros conseguiram superar tudo isso e tiveram sempre um porte muito amistoso com a população. Isso deixou um legado muito grande, que justamente se traduz nesses monumentos e no reconhecimento ainda hoje do valor do soldado brasileiro, não apenas como combatente, mas sim como ser humano, e pela humanidade que conseguiu levar naquele cenário dramático que era a guerra. O conto de todas as pessoas que eu entrevistei ao longo da minha vida relatam que os brasileiros dividiam a própria comida, enquanto havia outros exércitos aliados que davam a comida para as mulheres para ter alguma coisa em troca, e havia também exércitos que a comida que sobrava para eles enterravam ou tocavam fogo. Isso diante de pessoas famintas, de um povo arrasado, de 20 anos de ditadura e de 5 anos de guerra. E eu acho que isso marcou muito os corações das pessoas, tanto que essa história é repassada com a força da emoção que isso provoca às novas gerações, que ainda hoje lembram dos brasileiros como os verdadeiros libertadores. Eu acho que primeiro o brasileiro, para valorizar a história, deveria conhecer a história, porque não conhecendo não pode se valorizar um argumento, um assunto. E essa coisa do desreconhecimento dos governos que se sucederam ao longo desses 75 anos aqui no Brasil é uma coisa que me deixa muito sentido, porque o valor dos brasileiros foi bem evidente lá na Itália, mas os nossos governantes sempre viraram a cara do outro lado, como se fosse uma falta de vontade de reconhecimento do valor dos pacinhas brasileiros, dos soldados brasileiros. Isso eu acho que tem a ver com alguns direitos que eles tinham que nunca foram amparados, algumas coisas assim, falta de atendimento em hospitais, até hospitais militares que se recusam de atender veteranos da Segunda Guerra Mundial. Isso é um absurdo, porque eles deram o que de melhor tinham, então os melhores anos da vida. Alguns perderam até a vida lá na Itália, 465 dos 25 mil que eram soldados pereceram lá, e isso deveria ser reconhecido
pelos nossos governos, que infelizmente até hoje, pelo menos, não deram nenhum sinal de sensibilidade nesse sentido.